Possessões demoníacas. 3 casos reais que chocaram o mundo. Som de tensão crescendo no fundo. Para alguns, são histórias aterrorizantes que provam a existência do mal. Para outros, são apenas explicações para fenômenos que a ciência ainda não compreende. Prepare-se, porque o que você vai ouvir é tão assustador quanto parece. Anneliese Michel, possuída e esquecida. Nossa jornada começa na Alemanha, década de 1970, com a história de Anneliese Michel, uma jovem cuja vida tomou um rumo trágico e inexplicável. Imaginem uma jovem comum, com a vida inteira pela frente, que de repente começa a apresentar comportamentos perturbadores e inexplicáveis. Anneliese dizia ouvir vozes sinistras, via rostos demoníacos e era tomada por convulsões violentas, que a deixavam em um estado de constante tormento. No início, os médicos pensaram que fosse epilepsia, mas o tratamento não surtia efeito algum, deixando todos perplexos e sem respostas. A cada dia que passava, Anneliese mergulhava mais fundo no abismo da própria mente, perdendo o contato com a realidade e com aqueles que amava. A família, desesperada, começou a suspeitar que algo muito mais sombrio e aterrorizante estava acontecendo, algo que a ciência não podia explicar. 2 padres locais, acreditando que Anneliese estava possuída por forças malignas, receberam permissão da Igreja Católica para realizar exorcismos. Durante quase 1 ano, Anneliese foi submetida a mais de 60 sessões de exorcismo, cada uma mais intensa e exaustiva que a anterior. As fitas gravadas durante os rituais são perturbadoras, mostrando uma faceta aterrorizante da possessão, que desafia a compreensão humana. Nelas, podemos ouvir Anneliese gritando em línguas que ela nunca havia aprendido, sua voz se contorcendo em tons guturais e blasfemos, como se estivesse sendo controlada por algo inumano. Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes. Esses eram apenas alguns dos nomes que Anneliese pronunciava com fúria e desespero, como se estivesse em uma batalha constante. A cada sessão, os padres lutavam contra o que acreditavam ser uma entidade maligna poderosa e implacável, tentando libertar Anneliese de seu sofrimento. Anneliese parou de comer, recusando qualquer tipo de alimento, definhando a cada dia que passava, seu corpo se tornando uma sombra do que era. Em 1º de julho de 1976, Anneliese Michel faleceu em sua casa, deixando para trás uma história de dor e mistério. A autópsia apontou desnutrição e desidratação como causas da morte, resultado de um jejum extremo a que ela se submeteu durante os meses de exorcismo, um sacrifício que muitos ainda tentam entender. O caso de Anneliese Michel inspirou livros, documentários e o famoso filme O Exorcismo de Emily Rose, reacendendo o debate sobre a linha tênue entre a fé, a ciência e o desconhecido, e deixando um legado que continua a intrigar e assustar. Rob Mannheim. O exorcismo que inspirou Hollywood. A história que inspirou um dos filmes mais aterrorizantes de todos os tempos. Se você já assistiu ao clássico do terror, O Exorcista, prepare-se para descobrir que a inspiração para o filme veio de um caso real. A história de Rob Mannheim, um garoto americano que, nos anos 1940, se tornou o epicentro de eventos inexplicáveis. Este caso não só chocou a comunidade local, mas também deixou uma marca indelével na cultura popular. Tudo começou após a morte da tia de Rob, uma figura querida que lhe ensinou os mistérios da tábua Ouija. A tábua, que muitos consideram um portal para o sobrenatural, se tornou o catalisador para uma série de eventos perturbadores. A partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer ao redor de Rob. Luzes piscavam sem explicação, portas se abriam e fechavam sozinhas, e uma sensação de medo constante pairava sobre a casa. Ruídos sinistros ecoavam pela casa, objetos se moviam sozinhos e marcas inexplicáveis surgiam no corpo do garoto.
Essas marcas, muitas vezes em forma de arranhões ou hematomas, apareciam sem qualquer causa aparente, aumentando o pavor da família. A família, desesperada, buscou ajuda médica, mas os médicos não conseguiam explicar o que estava acontecendo com Robbie. Eles realizaram inúmeros exames, mas todos os resultados voltavam normais, deixando os especialistas perplexos e sem respostas. O desespero se transformou em terror à medida que os eventos se intensificavam. A família, já exausta e sem saber a quem recorrer, começou a temer pela segurança de Robbie e de todos ao seu redor. Convencidos de que Robbie estava sendo atormentado por forças malignas, a família recorreu à igreja. Eles acreditavam que apenas uma intervenção divina poderia salvar o garoto das garras do mal. Durante o exorcismo, testemunhas afirmaram ter presenciado eventos que desafiavam a lógica e a sanidade. Objetos voavam pela sala, vozes estranhas ecoavam e uma sensação de opressão tomava conta do ambiente. Robbie, antes um garoto gentil e amável, se transformava em algo grotesco diante de seus olhos. Sua aparência mudava drasticamente e ele parecia ser controlado por uma força que não era sua. Ele falava em línguas que nunca havia aprendido, sua voz se tornava gutural e ameaçadora, e ele demonstrava uma força sobre-humana. Esses fenômenos deixavam todos ao redor em estado de choque e medo. Os padres encaravam aquilo como uma batalha contra o mal, um confronto direto com uma entidade demoníaca. Eles usavam todas as suas forças e conhecimentos para tentar libertar Robbie dessa possessão aterrorizante. Após dias de luta, os padres finalmente declararam Robbie livre da possessão. A exaustão era visível em seus rostos, mas a sensação de vitória e alívio era inegável. A partir daquele dia, os eventos sobrenaturais cessaram e Robbie pôde voltar a ter uma vida normal. Ele retomou suas atividades diárias e a paz finalmente voltou à sua casa. A história de Robbie serviu de inspiração para o livro e o filme O Exorcista, que chocou o mundo e se tornou um marco do gênero terror. A narrativa de sua luta contra o mal continua a fascinar e aterrorizar gerações até hoje. Capítulo 3. Clara Germana. Sally, o pacto sombrio que assombrou a África do Sul. Nossa jornada pelo lado obscuro da realidade nos leva agora para a África do Sul, em 1906, onde uma jovem de apenas 16 anos chamada Clara Germana Sally se tornou o centro de um dos casos mais assustadores de possessão demoníaca já registrados. Clara era uma jovem comum, vivendo sua vida em uma pequena vila, até que um evento inexplicável mudou tudo. Tudo começou com um suposto pacto com o diabo. Clara, em um momento de desespero ou curiosidade, teria feito um acordo sombrio que a mergulhou em um pesadelo. Logo após esse pacto, Clara começou a exibir comportamentos bizarros e aterrorizantes. Ela se tornava irreconhecível, como se uma força maligna tivesse tomado conta de seu ser. Clara, que antes era uma jovem comum, passou a falar em línguas que nunca havia aprendido, como se sua voz tivesse se tornado um instrumento para entidades demoníacas se comunicarem com o mundo dos vivos. As palavras que saíam de sua boca eram incompreensíveis e assustadoras. As testemunhas ficavam horrorizadas com a transformação de Clara. Amigos e familiares não conseguiam acreditar no que viam, e o medo se espalhava pela comunidade. Diante de seus olhos, ela se contorcia em posições anormais, levitava no ar e demonstrava uma aversão violenta a qualquer objeto religioso. Crucifixos, água benta e até mesmo orações pareciam provocar reações violentas nela. Durante os exorcismos, testemunhas relataram eventos que desafiavam a lógica e a sanidade. Objetos se moviam sozinhos e a atmosfera se tornava pesada e opressiva. Clara, com uma força sobre-humana, conseguia resistir aos esforços de vários homens para contê-la, rugindo como um animal selvagem e revelando segredos obscuros das pessoas ao seu redor.
Era como se ela tivesse acesso a conhecimentos proibidos. Os padres que conduziam o exorcismo descreviam Clara como um receptáculo de pura maldade. Eles lutavam não apenas contra a jovem, mas contra uma força que parecia querer destruir tudo ao seu redor. Após dias de intensos rituais, Clara Germana Celi foi finalmente libertada da possessão. A batalha espiritual havia sido vencida, mas as cicatrizes emocionais permaneceriam. A jovem, antes atormentada por forças que não compreendia, finalmente estava livre da influência maligna que a havia consumido. Ela começou um longo processo de recuperação, tentando retomar sua vida. A história da jovem sul-africana se tornou um lembrete aterrorizante de que o mal pode se manifestar de maneiras misteriosas e assustadoras. Até hoje, o caso de Clara Germana Celi é estudado e lembrado como um dos mais perturbadores da história. E então, o que você acha dessas histórias? Seriam evidências concretas de que forças sobrenaturais realmente influenciam nosso mundo ou apenas casos mal interpretados pela ciência da época? Seriam essas pessoas vítimas de doenças mentais não diagnosticadas? Ou algo muito mais sinistro e inexplicável estava em jogo? E você, o que acredita? Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos desvendar os mistérios que rondam esses casos aterrorizantes. Até a próxima, se tiver coragem.